O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, e tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Não te rogo por eles, eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é toda ela um chamado, uma súplica pelo dom da fortaleza. Na primeira leitura, no Salmo que canta os louvores a Deus, no Evangelho, mostram essa atitude de alguém que, fortificado em Deus, aceita a sua missão. Jesus, Deus, o Filho de Deus, que diz: Pai, chegou a hora. Isto é, ele vai ser crucificado, ele vai ser morto, e ele compreende a sua entrega final como uma glória. Deus será glorificado ele será glorificado e Deus será glorificado nele. Ele compreende que, abraçando a vontade de Deus, naquilo consiste a sua glória e a glória de Deus. E Jesus aqui aceita serenamente a vontade do Pai. Na primeira leitura, nós vemos a mesma atitude de São Paulo. São Paulo aqui está caminhando para a morte. Ele vai ser morto, ele sabe que ele não vai mais rever os seus discípulos, os seus amigos. E qual é a sua atitude? De serenidade. Ele não está se debatendo, revoltado. Não, ele está numa total confiança, sabendo que ele é conduzido pelo Espírito para os sofrimentos. Misericórdia. Isto é, às vezes, nós pedimos o socorro de Deus, a presença de Deus, para que Ele nos livre dos sofrimentos. São Paulo, ele se sabe e se sente guiado pelo Espírito para as provações que ele precisa enfrentar e suportar. Diz aqui: quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia.
Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós. Não obstante estivesse sofrendo porque anunciava o evangelho, por caridade, para o bem deles, anunciava o evangelho. Insisti com judeus e gregos, para que se convertessem a Deus. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa a mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus. Então ele está caminhando para a morte, ele está caminhando para a sua entrega, mas ele se alegra por cumprir a vontade de Deus na sua vida. Pois bem, meus irmãos, é isso que nós estamos celebrando nesta memória de hoje, de São Carlos Luanga e seus 21 companheiros, 22, com São Carlos, 22 jovens de Uganda, uma região do continente africano, que entregam a sua vida, preferem perder a sua vida a negar o evangelho. E perdem a sua vida de uma maneira cruenta, mas não apenas com o derramamento de sangue, mas de um modo crudelíssimo, muito cruel. Mas eles não negociam a sua fé. Sempre que nós celebramos algum mártir, meus irmãos, é a ocasião para nós fazermos uma revisão. Será que nós não estamos negociando a nossa fé? Isto é, escolhendo em que vamos crer, em que medida iremos dar o nosso assentimento a Deus. Quando começamos a escolher o que vamos crer, a fazer divisões no nosso coração, parte em que Deus é Senhor e Rei, e parte em que ali a nossa vontade impera. Quando isso começa a acontecer, a idolatria se instala no nosso coração. A idolatria da nossa vontade, do nosso eu. Porque a nossa religião se torna então a religião em que eu sou Deus. Porque eu escolho em que vou crer e o que eu vou obedecer e o que eu vou rejeitar. Esses jovens, esses 22 jovens, eles abraçam toda a vontade de Deus. Porque, como diz São Paulo, a minha vida não é preciosa a mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha missão. Eles cumpriram a sua missão. Esses jovens e outros foram evangelizados pelos chamados padres brancos, missionários da África, que usavam batina branca, em contraposição aos padres da Europa, que usavam batina preta. Então, era esse, digamos, o distintivo. Eram os padres brancos. E eles foram evangelizados, tornaram-se cristãos. Carlos Luanga, por exemplo, ele era de origem pagã. Seus pais eram pagãos. A religião era a religião própria daquela região. Feiticeiros, na sua grande maioria. Mas eles se tornaram cristãos e o rei, até então, o rei Muanga, não se intrometia, não se incomodava, até gostava de ouvir alguns ensinamentos, mas não se deixou fazer cristão. Mas ele gostava de algumas coisas, como também gostava de ouvir algumas coisas do islamismo, que também ali estava presente.
Percebe aqui esse perigo? Quando você vai selecionando. Eu gosto disso, eu acolho. Eu gosto daquilo, eu acolho também. Isso aqui não, isso aqui é muito radical. Isso aqui não se adequa à minha mentalidade. Assim agia o rei Muanga. Pois bem, só que o cristianismo começou a crescer. O catolicismo começou a se tornar cada vez maior em Uganda. E os feiticeiros, os líderes das religiões locais, convenceram o rei de que a entrada do cristianismo enfraqueceria o seu reino, porque aumentaria a influência de um poder estrangeiro. Isso fez com que o rei ficasse com medo de perder o seu poder. Começou a olhar para os cristãos de uma maneira diferente. É sempre assim, né, meus irmãos? Quando nós vemos o nosso poder em risco, nós começamos a olhar de uma maneira enviesada para Deus. Ele quer tirar o meu poder. Ele quer me roubar algo. Então ele começou a olhar já dessa maneira enviesada. E os feiticeiros também disseram que se ele queria adquirir mais poder, ele deveria fazer ritos das religiões pagãs, ritos estes que incluíam atos sexuais com rapazes. Ele tinha vários jovens à sua disposição, os pajens, e são esses os 22 rapazes que foram mortos porque não estavam dispostos a renunciar à sua religião, a renunciar a Cristo e a se submeter àqueles atos indecentes. Então, no início, Carlos Luanga começou a evangelizar aqueles jovens que não eram todos cristãos ainda. Ele batizou alguns às escondidas. Então ele começou a evangelizar. Então o rei no início, ele conseguiu até com que alguns jovens aceitassem a sua vontade. Mas depois ele começou a ver que os jovens começaram a dizer não. Existiam muitos outros que cederam a isso. Mas um número cada vez maior começou a recusar aqueles pedidos do rei, porque importa obedecer a Deus, primeiramente a Deus, que é os homens. Quando uma vontade, uma lei contradiz a lei de Deus, nós não só temos o direito, mas o dever de obedecer a Deus, mesmo que isso seja interpretado como uma desobediência aos homens. E Carlos Luanga, ele estava se expondo ao perigo porque não só ele era o chefe dos pajens, ele era o prefeito da sala real. Ele não só era cristão, como ele estava fazendo outros cristãos. Ele não só não fazia o que era errado, como ele queria convencer outros para que não o fizessem. Percebe aqui, meus irmãos, que às vezes seguir a Cristo é você se colocar em perigo. Lembra aqui São Paulo dizendo que, mesmo sabendo que ele seria perseguido por causa de anunciar o Evangelho, ele anunciava o Evangelho para eles, para o bem deles. Por caridade, ele anunciava o Evangelho, mesmo sabendo que ele teria um prejuízo com isso. É a caridade. Quando nós agimos para agradar a Deus, quando nós fazemos o bem, mesmo quando somos mal interpretados, quando nós fazemos o bem, mesmo quando sabemos que seremos prejudicados por aquele bem que estamos fazendo. Mas a caridade nos leva a fazer o bem, mesmo quando somos prejudicados por isso. Isso fez São Paulo, isso fez Carlos Luanga, que se ele ficasse quietinho na dele, talvez ele passasse despercebido. Ele era o chefe, os pajens, eles tinham de 12
há 26 anos, que 26 anos tinha Carlos Luanga quando foi assassinado. Mas imagine, Kikito, um dos primeiros a serem mortos, tinha 14 anos, que tinha se recusado a isso. Pois bem, Carlos Luanga poderia ter ficado quietinho na sua, vivendo a sua fé, salvando-se a si mesmo, mas desprezando os outros. Não se salvaria, tá? Só dizendo assim, que ele poderia ter essa mentalidade de salvar a sua pele. Não. Ele queria tornar a sua vida um apostolado e ganhar o maior número de jovens, daqueles jovens para Cristo. A situação chegou a um ponto que se tornou insuportável. O rei via que cada vez um número maior de jovens se recusava a se submeter aos seus desejos desregrados. E é maravilhoso, né, meus irmãos? Quando as pessoas se entusiasmam por Cristo, elas contagiam. Quando numa comunidade existem pessoas que amam apaixonadamente nosso Senhor, elas vão contagiando outras pessoas. Elas vão incendiando o coração de outras pessoas. Então, é até caridade. Ser santo é um dever de caridade, porque você contagia outras pessoas. Mas quando você fica tíbio, quando você fica morna, quando você vive de uma maneira laxa e desanimada a sua fé, você também começa a de alguma maneira influenciar negativamente na vida das pessoas. Então vamos lá, pedir o Espírito Santo, que nós estamos pedindo agora durante a novena, para que Ele incendeie o nosso coração, para que nós nos tornemos fachos de luz, para que iluminemos outras pessoas, aqueçamos outras pessoas, incendiemos outras pessoas, para que outras pessoas também amem a Cristo. Pois bem, diz então que quando a situação se tornou insuportável, o rei numa manhã chamou a todos, pediu que viessem todos os pajens à sala do trono e disse: quem for cristão, que vá, a expressão que ele usou é: quem reza, que vá junto à parede. Quem vai obedecer ao rei, que venha junto do trono. E disse que Carlos Luanga foi o primeiro a se levantar e ir para junto da parede. Isso fez com que outros jovens o seguissem, sabendo que algo de muito ruim iria ali acontecer. Um dos chefes, que praticava também a bruxaria, a feitiçaria, sabia que Carlos Luanga era o chefe deles, daqueles pajens, e prometeu que ele teria a morte mais cruel e mais dolorosa. Eles foram levados numa via sacra de 8 dias de caminhada, parando aqui e ali. Alguns foram mortos à espada durante essa via sacra, outros foram enforcados, outros até pregados em árvore. Quando o grupo último, porque nem todos morreram no mesmo dia, nem do mesmo modo, quando chegaram à colina onde seriam sacrificados, eles foram queimados, mas a Carlos Luanga foi reservada a morte mais cruel. Ele seria morto, queimado aos poucos. Começaram a queimar os seus pés. Vocês podem imaginar, meus irmãos, quer dizer, não dá nem para imaginar o que é alguém tendo os seus pés queimados lentamente. Isso durou alguns dias. Quando os seus pés já não existiam mais, mas pedaços pretos, esturricados, carbonizados, aí sim então o queimaram completamente. Meus irmãos, estamos celebrando São Carlos Luanga e seus companheiros dentro da nossa novena de Pentecostes, e precisamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos dê essa coragem, para que Ele ilumine a nossa inteligência e para que nós sejamos capazes de dizer como São Paulo também: mas de modo algum considero a minha vida preciosa a mim mesmo, porque a nossa atitude natural
meramente humana é considerar a nossa vida preciosa ao ponto de, eu quero ser feliz, eu quero me dar bem neste mundo, eu quero um pouco de realização. E quando nós começamos a nos colocar no centro, Deus deixa de ser o principal na nossa vida. Nós vemos aqui São Paulo que diz: a minha vida não é preciosa. Preciosa é a vontade de Deus. Precioso é o coração de nosso Senhor, a quem eu não quero machucar, a quem eu não quero ofender, a quem eu não quero entristecer. Não foi isso que São Carlos Luanga e seus companheiros fizeram? Eles não queriam ofender nosso Senhor com aqueles pecados. Eles não queriam entristecer nosso Senhor, perdendo a salvação pela qual Jesus derramou o seu sangue. Ora, se um amor semelhante estiver presente também no nosso coração, nós não iremos negar Jesus por qualquer pecado. Nós não iremos abandonar a nossa fé por um qualquer prazer. Nós não iremos renunciar à nossa missão de cristão católico, cumprindo a nossa missão diante das dificuldades, sejam dificuldades no seu casamento, que você terá dificuldades no seu casamento. Sejam dificuldades na sua vida diária, no seu dia a dia, mesmo que você seja solteiro ou consagrado, consagrada. No mundo tereis tribulações. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Mas quando nós temos o amor de Deus no nosso coração, nós somos capazes de encontrar sentido nesse sofrimento. Vemos aqui Jesus com um coração cheio de amor pelo Pai e aceita a vontade do Pai, dizendo: Pai, chegou a hora, glorifica-me e tu serás glorificado em mim. Vemos São Paulo com o coração cheio de amor, aceitando a vontade de Deus, aceitando até que o Espírito Santo o conduza de cidade em cidade, sabendo que ali esperam provações. Se tivermos o coração cheio do amor de Deus, nós iremos aceitar chorando. Não estou dizendo que nós vamos aceitar sorrindo. Às vezes, vamos aceitar chorando, mas concomitantemente amando. Dizendo: Senhor, eu estou sofrendo por fazer a Tua vontade, mas eu amo a Tua vontade. Eu quero a Tua vontade, porque eu creio, Senhor, que a Tua vontade é a melhor. E assim, meus irmãos, somente assim nós poderemos, como o salmista, dizer: bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Mas como assim, Padre, carrega os nossos fardos, se muitas vezes nós sofremos carregando os nossos fardos, mas Deus nos sustenta enquanto nós carregamos os nossos fardos. Não carregamos sozinhos. Alguém aqui tem ilusão de achar que São Paulo estava sofrendo sozinho? Alguém aqui tem ilusão de pensar que São Carlos Luanga e seus companheiros queimados vivos sofreram sozinhos? Não. Nós então também, se tivermos o coração cheio do amor de Deus, nós não sofreremos sozinhos. Seremos capazes até de, em meio aos sofrimentos, mesmo que sintamos o peso da cruz, dizer com toda alegria: bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.